Irmãos, a paz do Senhor, lá em Lucas 15, 18, Jesus, quando conta a parábola do filho perdido, você vai ver que o filho perdido, quando foi viver distante do pai, depois de ter cuidado dos porcos, depois de ter se sujado, olha o que o filho perdido disse em Lucas 15, 18. Ele disse assim: vou me arrumar e vou ter com meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Percebe comigo o detalhe, na versão NAA, o filho perdido disse assim, Lucas 15, 18, vou me arrumar e voltar para o meu pai, e vou ter com o pai, e dizer: pai, pequei. Percebe comigo o detalhe, percebe que em Lucas 15, 18, o filho falou assim, eu vou me arrumar, ele pensou porque ele está caindo em si. Ele caindo em si, ele falou assim, vou me arrumar e vou ter com o pai. Percebe que primeiro ele quer se arrumar, para depois ir ter com o pai. O nosso problema é a gente pensar assim, vou me arrumar primeiro e depois eu vou para Deus. Tá errado esse pensar. Por quê? Porque percebe, ele pensou assim, eu vou me arrumar e vou ter com o pai. Só que se você pegar para ler, você vai ver que quando ele chega perto do pai, a Bíblia diz que o pai fala assim, depressa, vista ele, coloca anel, calçado, troca as vestes. Quem é que tá arrumando ele? Não, o pai. Então percebe, ele até falou, vou me arrumar e vou ter com o pai. Só que quando ele chega perto do pai, é o pai que arruma ele. Filho, você não pode pensar assim, vou me arrumar para depois ir ter com Deus. Vou me arrumar para depois voltar para Deus. Na verdade, você tem que ir assim, porque ele que arrumou você. O filho perdido estava pensando errado. Ele pensou assim, vou me arrumar e depois eu vou ter com o pai. Nosso problema é pensar assim, primeiro eu quero consertar minha vida para depois voltar para a igreja. Mas na verdade você tem que ir assim, porque ele que te conserta. Deus é oleiro, você é vaso. É ele que molda, é ele que faz, é ele que arruma. Percebe que o filho falou assim, vou me arrumar primeiro. Vou me arrumar e vou voltar com o pai. Só que percebe, ele não tem condições de se arrumar, porque a Bíblia diz que ele não tem riqueza, acabou os bens dele, ele não tinha como se arrumar, ele não tem recurso. Ele até pensou, vou me arrumar e vou voltar com o pai. Isso aqui ele pensando, só que quando ele chegou perto do pai, percebe que foi o pai que arrumou ele, está pensando de forma errada. O nosso problema é a gente pensar assim, primeiro eu vou me arrumar e depois eu vou para a igreja. Aí Deus está falando para mim e para você, não é você que se arruma, só eu que arrumo você, vem a mim. É você ter que ir até ele, não importa, não é você se consertar para ir até ele, é você ter até ele porque ele te conserta. O nosso problema é a gente pensar assim, primeiro eu quero me consertar e depois volto para a igreja. Filho, você não entendeu que não é você que se convence? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que me convence do pecado. Não sou eu que me conserto por conta própria, é ele que me conserta, é ele que me convence. Porque percebe que o filho falou, vou me arrumar e vou ter com o pai. Ele está pensando em se arrumar para depois voltar para o pai. Só que quando ele chega lá, na realidade é o pai que muda ele. Não é você que se arruma, é o pai que arruma você. Reflita nisso em nome de Jesus.